Oi, pessoal, estamos de volta para a segunda parte de comentários, discussão, releitura de Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Essa é a segunda semana, nós estamos discutindo os capítulos 11 a 20 e vamos concluir com o capítulo 18 e depois 19 e 20, tá bom? Na Lília, para a gente voltar para o bonde do Darção. Eu falo sério, mas eu tô brincando, tá? Nós usamos esse termo na Oi, última parte. Olá, seja bem-vinda novamente. Bom, a gente olá. estava falando lá no capítulo 18, né, Lília? Exatamente. Finalizando o capítulo 18, vem aquele momento constrangimento, né? Que eu mencionei no finalzinho da parte anterior, que o Darcy, que também é uma pessoa muito perspicaz, tá? Ele não é o chato completo que a Elizabeth é, inventa na cabeça dela. Uhum. E a Caroline também observa o comportamento das outras pessoas que fazem parte da família da Elizabeth, o quanto que eles têm umas atitudes pouco educadas, vamos dizer assim, para aquele ciclo social. E aí o que acontece? Tem uma parte no livro que eu considero assim fundamental assim desse constrangimento, que é quando a senhora Bennet ela está conversando com a senhora Lucas, né, a mãe da Charlotte, e ela diz em alto bom som para quem estava ali por perto que a Jane praticamente estava arranjada Sim. com o Billy. Imagina, gente, isso não era algo que se dissesse naquela época sem ter um compromisso de fato efetivado, né? Não tinha nada, ali era devaneio da cabeça dela, não existia. Ela tinha muita vontade, realmente, muito desesperada para que esses casamentos acontecessem, mas aquele momento ali é constrangedor. E o Darcy tem tanto lugar para o Darcy estar naquele momento e a Caroline, eles estão justamente ali, plantados, escutando. A Jane é ótima nesse momento de escrever o livro, que ela coloca essas figuras justamente ali. Então, assim, é constrangedor essa situação, porque não era adequado para o momento. Se fosse hoje, né? Eu não gosto de fazer esses anacronismos. Era uma bobagem um comentário. Olha, acho que esse flerte aí dos dois vai dar certo, hein? Vai dar namoro, alguma coisa do tipo, um comentário bobinho. Eu acho Mas que para aquela época, né? entre os jovens de hoje ia causar vergonha. Eles iam ficar com vergonha de ter uma mãe. Mas é uma bobagem, tipo, não gera, não seria constrangimento, seria uma vergonhinha, assim, do tipo, não era algo, como é que eu posso dizer? Não era uma falta de decoro social, Uhum. entendeu? Era Sim. uma vergonha assim, ai mãe, para com isso, deixa disso, Tem casal que que. besteira, entendeu? Mas naquele tempo era uma falta de decoro, entendeu? Para quem esperava, é, quando existia um mínimo interesse, já era meio que firmado um compromisso ali. Lembra lá do início do livro que as famílias consideravam os bons rapazes como se fossem propriedade sua. Vocês se Sim. lembram disso no início do livro? Então, a Jane não colocou isso lá no texto ao acaso, não, é porque era o fato, entendeu? A família considerava uma propriedade. Então, se a senhora Bennet estava colocando aquilo ali, fazendo esse tipo de afirmação, então é porque estava muito encaminhada a história, né? E não era bem assim. Acordo nenhum. E ainda para completar todo esse pacote aí de vergonha alheia, ela ainda fala mal do Darcy. Ela, E ele está ela fala, perto pelo amor de Deus, a Alice fala para ela falar mais baixo, vai ofender o Mister para ela Bennet. parar. Ela, tipo assim, dá uma parada, dá uma brecada e ela, ai, não, vou continuar falando, não importa se ele Porque é. ela diz que não importa. Uhum. Ela não se importa e tanto faz ele ser amigo do Bingley e mal ela sabe que ele é uma forte influência, né? Exato. Bingley é bastante influenciado por ele. Então tem essa coisa. E tem ainda no bailão.
tem a Mary cantando, né? Aí É, fecha antes de geral. chegar na Mary cantando, tem o comportamento da Lídia e da Kitty, que são, por exemplo, se tem todo um comportamento recatado que é esperado das pessoas, uma educação, então é pouco educado o comportamento da Lídia e da Kitty, que elas querem dançar, gritar, extravasar, elas são muito novinhas, a cabecinha de adolescente, assim, que quer se divertir, vida louca e acabou. Então elas não estão nem aí com decoro social, entendeu? Só que, tipo, o temperamento delas é diferente do temperamento da Mary, que tem praticamente a mesma idade, são encostadas em Sim. idades, né, umas às outras. Só que aí ultrapassa os limites, né, do que é aceitável. E aí, como você falou, para completar toda essa salada aí tem a Mary tocando piano e cantando super mal. E Uhum. ela quer continuar, o filme também é bem fiel a esse momento, que ela canta mal, toca mal, e o pai vai lá e interfere, diz para ela dar o lugar a outras pessoas, outras meninas que também querem mostrar os seus talentos, porque lembrem, gente, atenção, talento era cantar, bordar, cozinhar, né? Demonstrar esses talentos, principalmente assim, em Das nossas. momentos sociais, ser prendada era mostrar naquele momento que sabia cantar e tocar piano. Isso. Então, isso era fundamental e a Mary falhou, tadinha, apesar de todos os ensaios, de todo o empenho. E o final do capítulo é justamente isso, né? Que a Caroline fica super satisfeita e olha para o Darcy assim, triunfante, dizendo: é essa família que você quer entrar? Ela Aham. provoca ele. Claro, ela tem que jogar baixo porque ela tá vendo ali já um movimento suspeito, né? Tem uma fala, Exato. acho que a última rasteira que a Lizzie sofre nesse capítulo não é uma fala direta do personagem, mas é a senhora Bennet dizendo de que de todas as suas filhas, Elizabeth era a de quem menos gostava. Então, tudo bem ela casar com Collins, né? Tudo bem. Então, assim, mesmo que a Lizzie ela não foi dito na frente dela esse pensamento, mas a Lizzie já devia ter sentido, né? Porque ela era a queridinha do papai, acho que mamãe não ia ser também, não ia ser a eleita da mamãe. É, é verdade. Ela deixa bem claro que a Liz é a filha de quem menos gosta. Ao contraponto de que lá no início, o senhor Bennet deixa bem claro que a Liz é a filha favorita. Uhum, sim. Né? É interessante esses contrapontos que vão surgindo entre os capítulos. Aí a gente chega, Lilia, para o 19, que é para você apresentar, porque se ela já estava tendo pesadelo no baile, aí foi Orgulho, Preconceito e Zumbis quase aí nesse capítulo 19, que foi É, o pedido, capítulo é o pedido de casamento, né? pedido Acredito. Oi? pausou porque estava pedindo para atualizar o aplicativo. O Ah, tá. lindeza, essa hora Eu da achando que estava falhando aqui. meu Deus, não, dá um desespero, mas esse capítulo é um capítulo, o Collins Eu pede, acho engraçadíssimo esse capítulo. ele pede uma audiência privada. Aí ela já, poxa, agora o tempo fechou pro meu lado. Exatamente. E ela não quer, né? Novamente, o filme é bem fiel a esse capítulo, porque é a cena que ele pede permissão à senhora Bennet para conversar com a Elizabeth. Uhum. Ela não quer que as pessoas permaneçam, porque não tem nada que ele possa dizer que ela não, que as outras pessoas não possam escutar. E, minha gente, é muito constrangedor esse capítulo. Eu não sei se é o pedido de casamento que a gente pode chamar ou o constrangimento do senhor Collins, porque ele é assim.
como é que eu posso dizer? Ele não aceita a situação que se configura ali naquele momento. Porque Uhum. não é só o pedido de casamento. Ele começa a tecer uma série de considerações mostrando a extrema vantagem que Sim. para ela é se casar com ele. Não é assim, minha querida. Não é, olha, não, para quem não leu ainda, não fiquem romanceando que esse momento é, nossa, ela vai ser pedida em casamento. Não é isso. É terrível, porque ela já não tem muita simpatia por ele. E ele faz o pedido de casamento, tem essas vantagens a respeito dele mesmo, diz as vantagens que ela vai ter, por exemplo, a casa, né? Longbourn vai ficar com a família, que ainda por cima eles vão residir lá na paróquia, né? Encostada a Raises, vão para Hunsford, que todas as vantagens seriam para ela, né? E aí ela diz, não, mas eu não quero. Uhum. Eu agradeço, eu acho a Lizzie muito educada nesse capítulo, gente, Uhum. porque É porque dá conta. eu não vou ser anacrônica, mas até para aquele tempo, a educação que ela teve, outra pessoa não teria. Algum familiar apareceria, a própria mãe, mas a Uhum. mãe desesperada para casar, nesse caso, não ia aparecer, ou o pai, se soubesse do que estava acontecendo, porque Uhum. não é normal. Ela diz que não quer. Aí ele continua, entendo que isso é um galanteio de sua parte. Sim. Você está só tímida e não querer aceitar, sendo humilde e tal. E ela, não, o senhor não entendeu, eu não quero E casar. a Isabela tá dizendo aí, a Belle, ela diz o seguinte: ele é bem aquele homem que não sabe aceitar um não, impossível alguém me rejeitar. E eu fico pensando se isso já não era uma base para essa galera de hoje em dia que não sabe aceitar não, os homens, sabe? Porque então já tinha isso, né? Já tinha esse entendimento de que a moça ia ter que resistir, ia ter que rejeitar para depois ser conquistada, né? Que é quase assim uma conquista, né? Então ele entendia que ela já ia falar não mesmo de cara. Ele é muito insuportável, porque ele continua ignorando. Gente, o que é pior não é o fato da negativa em si, porque a Liz é muito simples. Ela é muito direta e diz: olha, eu não atendo aos anseios que o senhor deseja, eu não quero. E ele continua falando. Vocês Ele tenta perceberam isso? Ele argumentar, continua. ele Ele tenta não para. argumentar das irmãs que não vai quer prejudicá-las, então vai ficar o Longbourn vai ficar ainda com uma que é a Elizabeth, né? Vai ficar ainda sob a direção da Elizabeth, fala da herança. Ele fala, ele sabe quanto que a família vai deixar para cada uma. É bastante Exato. dinheiro, né? E O aí, Herbert coloca aí, olha, ele colocou uma coisa bem importante, que, por exemplo, a Jane Austen, ela está problematizando aí o fato de que a mulher é recomendável que ela não recuse um sim. pedido, por todas as situações que a gente já discutiu, né, de se colocar socialmente. Uhum. Mas, nossa, ali, ela recusa 3 vezes, gente. 3 vezes. E essa fala do Webers também tem a ver com uma marcação que eu fiz já no final mesmo do 19, que ele diz que apesar dos atrativos, dificilmente ela vai ter outro pedido de casamento. Olha ele bancando, tipo assim, olha, é melhor você me aceitar logo, porque você não vai ser pedido em casamento de novo, não. Então eu sou a salvação para sua família. E o mais interessante é que ela diz com bastante sinceridade, o Senhor não me poderia tornar feliz, não me faria feliz. Ela está sendo Isso. bem honesta e que felicidade o quê? Casamento por amor, por felicidade? Não. Vamos só resolver essa questão aí financeira. E ele Teve um tenta comentário aí nesse sentido. diga. Teve um comentário aí nesse sentido, de que ela diz que ela não o faria feliz e ele não a faria feliz também. E o mais triste no finalzinho do capítulo, para mim, foi triste, constrangedor. É um misto de sensações esse capítulo. Ele é engraçado pela situação que se inicia, mas termina de uma forma constrangedora, porque os argumentos do Collins é para rebaixar a Elizabeth, Sim, né? Colocar, tem. humilhar.
vem também, já não quero falar, mas já falando, vem também com questões que acontecem até hoje, quando uma moça rejeita um rapaz, o que ele vai fazer? Vai a caveira dela, porque ela é isso e aquilo. Então, assim, quando não deu certo o relacionamento, o outro é sempre o ruim da história, né? E aí, no caso, ele Exatamente. começa a rebaixá-la. E assim, ela continua dando vários argumentos, fala para uma criatura racional, falando a verdade do coração. Ela estava se expressando com mais, como é que se diz? Com honestidade, né? Mas não adiantou nada, não. E ele ainda dá essa rasteira dizendo que ela não vai conseguir outra proposta e que essa questão dela estar recusando só está aumentando o amor. Gente, que amor é esse? Que história é essa? Não é? Eu acho E o estranho. que acontece no final do capítulo? Ela simplesmente levanta e Uhum. sai, ela vai embora. E Ela isso não aguenta mais. é uma demonstração dessa personagem que, além de mais querida, né, do cânone da Jane Austen, é uma personagem extremamente forte, marcante na literatura, né? Porque Exato. Jane, perdão, eu quis falar Jane Austen. Jane, ao construir a Elizabeth Bennet, ela não estava de brincadeira, não. Ela tinha muita coisa para transmitir na construção dessa personagem. Isso aí que Sim, torna a Elizabeth bem grande, assim, e bem querida, né? Aí a gente chega, Lília, para o capítulo 20, que é exatamente. eles começam com o delírio total do Collins e da senhora Bennet. Que eles É, começam. porque eles não aceitam, né? Eu achei interessante que logo nas primeiras linhas desse capítulo, eles ficam meio que comemorando. Sim, para mim eu chamei de delírio, porque eles acham que como é que se diz? Ela vai ser domada, que ela vai ser conquistada, né? Eles tentam acreditar, como a Leninha está dizendo aí, olha, tenta acreditar qualquer curso que que ela está se fazendo difícil para ele, porque para ele dar um valor a mais e tal. Eu não sei se isso tem a ver, né? Essa questão aí, olha, eu vou me fazer difícil para poder valorizar essa conquista, para ele me dar mais valor se as mulheres faziam isso naquela época, né? A Ellen está dizendo que a senhora Bennet é a pior mãe. Eu nem acho que ela é a pior mãe. Eu já expliquei até na live anterior Sim. que a mulher, ela é tão desesperada para ver as filhas bem situadas. E ela até diz no início do livro que não é por vaidade dela, né, que ela já não tem mais idade para ser vaidosa, mas Uhum. para situar bem as filhas. Ela se preocupa muito com a Jane e com as mais novas, né, especialmente a Lídia. Eu não consigo vê-la, ela tem pouca educação, mas ao Uhum. mesmo tempo eu sei que existe uma preocupação, que é uma preocupação das mulheres, de se colocarem, né? Eu não consigo detestá-la Eu acho que igual eu detesto assim, a Lady Catherine. ela tem o seu lugar na história e na história e na história, se existisse essas distinções aqui no português, mas ela tem essa função de mostrar que não era apenas uma futilidade, uma mulher interesseira, né? Em casar as filhas e casar bem. Ela queria que elas tivessem uma sobrevida, porque sem pai não tinha como sobreviver, né? Ainda Sem mais. pai, sem a propriedade, né? Que a propriedade não vai ficar com o Sr. Collins. E aí eles meio que comemoram, né? E o Collins diz: Ah, mas essa Elizabeth aí, ela é teimosa, né? Ela é geniosa. Será que Uhum, ela vai ser uma boa esposa mesmo para mim? Ele questiona a senhora Bennet. Será uhum, que essa moça é realmente o que se espera para uma futura esposa de um clérigo? Ele uhum. fica meio, né, ali E ele já desconfiado. começa a pensar que ela não é um bom partido, uma boa, né, candidata, porque ela tem pensamento próprio, ela é uma pessoa que tem uma criticidade aí, consegue ter uma opinião própria, que é isso que eu queria dizer. E aí, nesse capítulo ainda, Lília, tem o salvador da pátria aí, que é o senhor Bennet, porque ele salva a pátria aí nesse momento, né? Minha gente, vocês só me desculpem que eu não estou olhando tanto para a câmera,
porque eu estou lendo também os comentários de vocês, só por isso. É, o senhor Bennett, ele observa toda a situação. Ele já não gosta do Collins de cara, vamos ser Sim. sinceros, porque Uhum. o acha ridículo, né? Ele usa esse adjetivo na tradução que eu li. Ele denomina o Collins como um tolo, um ridículo. Então, como é que a filha, que é a favorita dele, vai se casar com essa pessoa? Ela Não vai. poderia até aceitar e ele não se opor. Uhum. Mas aí tem aquela situação, a senhora Bennett diz, se você não aceitar se casar com o seu Collins, eu nunca mais falo com você. Aí a Lizzie é chamada e é confrontada entre os pais. E o senhor Bennett, ele é sábio e diz, né, se a partir de hoje você vai ser um estranho, ou para sua mãe ou para mim. Isso, Se deixa. você casar com ele, eu não quero mais saber de você. E se você casar, e se você não casar, sua mãe não vai querer saber de você. Pode Eu, falar. eu marquei essa frase dele, que ele diz o seguinte: você está diante de uma alternativa difícil, Elisa. De hoje em diante, você terá que se tornar uma estranha para um de seus pais. Sua mãe nunca mais olhará para você se não se casar com Mister Collins. Aí ele salva a pátria. E eu nunca mais a verei se você se casar. Aí que ele Aí a mãe fica entrou desesperada, né? em ação paizão, né? Porque É, ele se mostra um pouco, um tanto quanto alheio a essa rotina doméstica, né, de dar opinião, porque ele quer só ficar lendo lá, quer só ficar na biblioteca dele. E aí, quando ele entra com essa fala, manda chamar essa menina aqui, deixa eu dar um conselho. Aí todo mundo acha assim, agora ele vai obrigar ela a casar. Não, ele vai dar esse super sensato conselho. e aí vem algo que eu acho muito interessante, né? O senhor Collins, eu coloco aqui, o senhor Collins não compreende o motivo de ser recusado, porque ele se considera perfeito. Sim, Ele se acha perfeito, ele diz, não tem motivo para ela me recusar. Como é que pode ela não me querer, me deixar de lado, preterir? Minha nossa, gente, ele ainda assim acabou o capítulo 19, a gente está no capítulo 20 e aham. ele ainda está persistindo que ele é uma escolha perfeita e que não compreende o motivo dele ser rejeitado. E É, aí, minha gente, não, pode falar, é o percebi. problema dele se achar e não aceitar o não, né? A gente percebe claramente que ele é completamente embasado nessa teoria que ele mesmo criou a respeito de si mesmo, que é eu sou assim o partido, o bom partido, ainda mais com todos os méritos enaltecidos pela benfeitora Lady Catherine. Então ele não admite que essas primas, né, que a Elizabeth que seria o alvo das atenções dele, fosse rejeitá-lo, né? Então, é assim, a gente trata ele como babão e tudo, o atual babão, mas ele, na verdade, ele está bem interessado né, em manter esses laços. Ele não quer ser odiado, na verdade, né? Aí ele se faz É, bom moço. a Charlotte chega na casa, ela se surpreende com toda a situação, porque ninguém fora da casa sabia ainda o que estava acontecendo. É quem vai ali meio que colocar panos quentes na situação, porque estava uma confusão muito grande, a senhora Bennet não aceitava o comportamento da Elizabeth, dela recusar, e ficava tentando se desculpar com o senhor Collins. Ele, por sua vez, se faz de vítima. A Samia diz aí, é interessante porque a Charlotte, ela chega comendo pelas beiradas, mas eu acho que nesse capítulo ela ainda não dá aquele estalo na cabeça dela. Não, acho que Ainda não. Ali ela está sendo amiga da Elizabeth mesmo, ainda, né? De colocar panos quentes, de distrair o Collins para que não exista um constrangimento maior a ponto dele ir embora no mesmo dia. Beca, a Mary, eu acho que ela não tinha o interesse no Mr. Collins. Nos capítulos seguintes vem uma fala do Sr. Bennet meio que achando que esse seria um enlace melhor do uhum, que da Lizzie com ele.
se ele tivesse pedido a Mary, essa confusão não teria acontecido. É um pequeno comentário que ele faz em capítulos mais adiante. Mas Então, nesse. para retratar o quanto a Mary era mais tranquila e tinha talvez para ela aceitaria qualquer coisa, né? Não chamava A o Colin Mary de... aceitaria. E a Charlotte, aí, como você falou, a Charlotte, ela, eu acredito que ela não estava de olho no Collins, não. Ainda não. Porque eram 5 meninas, ele podia tentar nas 5, né? Exatamente. Pra se Aí casar. a Raíssa, ela diz assim, a Mary, ela não coloca interesse no Collins, não, ela não, é o pai que enxerga isso, que se ele tivesse pedido a Mary, a confusão não teria acontecido e Uhum. teria se resolvido ali por hora. Agora, eu não acredito ainda que a Charlotte, ela não dá aquele clique na cabeça dela de dizer, eita, Sim. será que eu tenho chance? Justamente, tinha 5 meninas em casa, então a Uhum. que ele escolhesse, a própria senhora Bennet deixou isso muito claro, que a exceção da Jane, que ela já estava colocando que ia se casar com o Bingley, as outras 4, se ele quisesse ir na mais nova, ela entregaria. E Uhum. ela tinha pouco mais, ela tinha quase 16 anos, que é a Lídia, né? Que a mais nova é a Lídia. No caso da Charlotte estar procurando o marido, eu entendo essa personagem naquele momento lá da história, porque, gente, se os pais morressem, não dava nem para ser preceptora, não, porque elas não tinham formação para ser professoras. E aí não Não. tinha Bolsa Família para ajudar ali, não sabe? Não existia esse tipo de manutenção por parte do governo inglês das pessoas, ela não tinha que fazer. E tinha também essa questão de não perder, não sair do seu extrato social. Elas, como senhoritas de boa família, elas não iam trabalhar em casas de família como domésticas ou até mesmo professoras, que elas não tinham nem formação, elas tinham uma formação para Seria lidar com o mundo, mas não para ser professoras, né? Seria a última. Não, elas não seriam professoras, mas eu estou dizendo, exercer atividades não compatíveis com o status delas seria a última opção, se Sim, elas realmente não fizessem bons casamentos. talvez ir para o comércio, que não era também muito agradável, porque era aquela divisão muito, muito bem estabelecida de que o privado era domínio das mulheres, ou seja, as casas, e o público dos homens. Então, mulheres no comércio também não eram bem-vindas, mesmo nas lojinhas de fita. E haja lojinha de fita, de tecido, para abrigar tantos Tinha trabalhadores. bastante. Toda vez que fala que elas vão a Meriton, que é outra parte ali daquele condado, vocês podem prestar atenção que é sempre para esse comércio de atender as senhoritas Sim. de chapéu, né? Vende modelos de chapéu, de fitas. O filme retrata isso, né? Que as meninas estão interessadas em fitas para uso em geral. Então, Uhum. assim, o comércio era muito forte naquela localidade nesse sentido, de atender as senhoritas e as senhoras. Então, Sim. provavelmente seria uma atividade. A gente não está aqui afirmando que seria, né? É. Porque tinha que ser ultrapassadas várias barreiras para que chegasse a isso. Tipo, se Uhum. elas não conseguissem um casamento de jeito nenhum, é que elas exerceriam alguma atividade profissional no comércio, como uma doméstica, já que elas não tinham grandes atributos, como elas não eram totalmente prendadas. E nos Uhum. capítulos seguintes, vocês vão perceber por que a gente está dizendo isso. Uhum. Vão acontecer algumas coisas que a gente vai perceber que as meninas, se elas não conseguissem o casamento, realmente a situação para elas ficaria muito difícil, mas eu não vou adiantar, não vou dar spoiler, nem adiantar. Não posso nem dizer que é spoiler, não é história conhecida, mas acontecem umas situações que vocês vão perceber mais como foi a formação das meninas Bennet. Uhum. Tem uma fala aí da senhora Bennet que ela fala sobre, ela apela para a saúde dela, né, novamente, para os nervos, que ela fala que pessoas, aliás,
que ela não tem prazer de conversar com ninguém. Pessoas que sofrem dos nervos como eu não tem grande inclinação a falar. Imagina se tivesse, né? Ninguém pode saber o que eu sofro, mas é sempre assim. Quem não se queixa não encontra compaixão. Ela ainda tentando dar um golpe ali, usando a doença dos nervos, para ver se a Lizzie dava uma acalmada, se ela conseguia domar, né, essa filha. E aí o Ai, capítulo acaba com o Collins tirando o pedido, né? Ele retira. o Collins retira o pedido. Ele diz que não deseja mais porque sabe que é uma impossibilidade, porque ela não está querendo é, atender às vantagens que são apresentadas a ela, né? Minha gente. E ela falou 1000 vezes que não estava interessada nessas vantagens. E ele ainda insiste nisso, de se considerar o grande partido. O Collins mais sem noção que eu acho que existe das adaptações, que não é bem uma adaptação, é este daqui, ó, de Lost in Austin, porque ele é repugnante. Não tem noção o quanto ele é nojento, né? Mas aí fica a dica desse DVD para outro dia do Lost in Austin, para quem quiser assistir, que é uma fanfiction, né? Praticamente. Não, Beca, olha só, a Beca está dizendo, ele é péssimo, retirou o pedido, mas ela recusou antes. Mas aí, tipo, eles não aceitaram que era uma recusa dela. Entenda, ela não tem o direito, entre aspas, não tem o direito, ainda que o pai autorize, de recusar. Então, ele formalmente comunica à família de que ele vai retirar o pedido para não ser como se ela tivesse recusado, porque seria muito humilhante para ele ser um enxotado, rejeitado, tanto que fora da, dali, no que vai se desenrolar, não se configura o fato dele ter sido rejeitado pela Elizabeth, tá? A não ser numas alfinetadas que ele dá nela. Sim. Mas ele ali está colocando a posição de que eu sou a pessoa que fiz o pedido e que retira o pedido, né? Exatamente, porque na sociedade vai ficar ela rejeitada. E ele não quis mais se casar com ela, e não o contrário. Exatamente. Porque a palavra dela não é. Entende o jogo social, que é um jogo social. A palavra dela ali não quer dizer nada. E é pior, eu acho ele desrespeitoso, Uhum. porque o senhor Bennett autoriza que ela não se case com ele. Então, que palavra que vale mais dentro daquela casa? Não é do Sim. senhor da Uhum. casa? O Collins não é dono de nada ali ainda, gente. Então, assim, ele passa por cima do senhor Bennett e diz que retira o pedido. Ora, como? Uhum. Então Né? fica esse tempo todo ele se mostrando, tentando ser um bom rapaz, mas pensando só nos caraminguás ali da família e colocando a Elizabeth numa posição de a rejeitada. Ela fica ali na sociedade, uma repercussão que vai ter muito pequena, né? Porque afinal de contas é o Collins, mas vai ficar. A intenção dele é assim: eu não vou ficar por baixo, eu vou sair por cima dessa história, não vou sair como rejeitado, né? Exatamente, é como a Milena colocou, né? A voz dos homens é a voz preponderante em 1813, gente. O texto foi lançado em 1813. Então, ali, a palavra da Elizabeth tem pouco valor. Tanto que entendam que a ação dele de ignorar, continuar passando por cima da rejeição dela, é porque ele acha que ele que tem que dizer Sim. o sim e o não, meio que respondendo por ela, você vai aceitar. E se não fosse realmente o pai dela ali, provavelmente o enlace iria acontecer à força, porque a senhora Bennet, como mãe, na falta do pai, seria a autoridade. Lembre que lá em Razão e Sensibilidade, a autoridade ali para determinar se uma filha ia casar com um ou com outro era da senhora Dashwood, né? Uhum. Sim. E aí a gente termina esse capítulo ainda com esse espanto, né? Essa semana
com a semana do, né? O trio Parada Dura, porque a gente tem o Wickham, o Collins e o Das está ali no meio termo ali, a gente ainda É, não sabe qual é que é a dele, né? A gente tem um ponto de vista do Wickham e da Elizabeth, então, se depender dos dois aí, o Darcy tá na lama mesmo. Então, é o trio Parada Dura. E aí a Becca tá falando que ela foi muito à frente do seu tempo. É um foi, livro da sim. primeira fase da Jane Austen, que é um pouco mais, são histórias mais simples, né? Assim, se a gente for pensar, mas todas as histórias da Jane Austen têm um viés com um cunho social muito gritante, não é sutil. Ela tá É. gritando ali, né? Todos os comportamentos ali da sociedade na qual ela viveu. E a gente que, quando faz essas leituras aqui, e principalmente esse brainstorm que a gente faz quando a gente faz essas lives. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. Ele É, quer, sim, manter a posição ali de dominador, né? Já que a fera não foi dominada, então peraí que eu vou colocar ela como a rejeitada, né? E ele tira. gente, eu vou aproveitar para agradecer. Assim, eu fiquei prestando atenção enquanto as pessoas apareceram ali. Teve um momento que chegou quase 50 pessoas, e eu entendo que nesse vai e vem, o fato de conexões de internet, a internet anda muito instável, não sei, aqui no Nordeste, até que está muito boa aqui na região que eu moro, mas às vezes acontecem instabilidades como aconteceu hoje, eu peço desculpas e agradeço imensamente por todos os comentários que vocês colocaram aí, pela participação, pela disponibilidade de tempo em acompanhar a nossa live. Eu espero que vocês possam rever. Vai ficar salva no IGTV e vai ficar no YouTube também, lá da Jane Austen Brasil. Fala, Adri. É Eu o que eu senti que ia tu ia falar aqui. falar. Para mim tá só piscando aquela frase, eu nem sei mais quem disse. Começou e eu terminei, que cabelo tá ok, unha tá ok, brota no balhão pro desespero do Darcy, só que do Darção, né? Só que Darcy não sofreu nesse baile como a Elizabeth Bennet. E aí essa abertura que vocês que estão participando conosco nos dão de inserir contextos, frases, né, músicas da atualidade para a gente fazer, né, fazer modinhas na hora, né? Fazer uma adaptação da música na hora que faz com que essa leitura seja mais agradável, porque senão seria uma coisa muito, muito formal, muito tradicional, que não é o nosso objetivo aqui, né, Lília? Eu queria pedir para Exato. colocar uma imagem aqui, aquela que você me pediu. Isso é para eu falar para o pessoal que ainda está por aqui, vai ser colocado mais adiante. É, ficou um pedaço da tua imagem por cima, mas aí dá para o pessoal entender que Aham. lá no meu perfil, no Lilia Books, eu vou colocar toda a explicação a respeito desse sorteio que vai acontecer. Eu vou sortear uma edição publicada pela Martin Claret do Orgulho e Preconceito, certo? Esse Isso. sorteio, o resultado vai ser dia 14 de agosto, é uma edição muito bonita, uma das edições que o pessoal tem elogiado mais ultimamente. Aí eu vou colocar lá seguir o perfil, né, o Lilia Books, Uhum. seguir o perfil da Jasbra, e outras caracterizações típicas dos sorteios, né? De fazer o comentário, colocar, marcar pessoas, enfim. Toda a explicação eu vou colocar lá, tá certo, gente? Então, eu vou sortear esse livro aí que eu considero uma edição muito bonita, uma boa tradução também. O texto é bem cuidadoso, pelo menos particularmente eu acho, né, que esse texto é cuidadoso. E é uma edição bonita também, né, gente? Eu tenho outras aqui de Emma, de Lady Susan, Mansfield Park e Abadia, as que eu tenho. Vou comprar uma dessa para mim e vou. Exatamente, a de Emma é a mais, nossa, a mais bonita que tem. Também, Então, eu né? vou Também sortear, vou tem que. aproveitar porque Fico vai ser dia 14 de agosto sai o resultado, porque vai ser uns 2 dias depois do final da leitura coletiva, feliz. tá certo? Então, lá no meu perfil, eu vou explicar mais a respeito desse sorteio, tá bom, minha gente? E é isso, eu Vamos agradeço muito a encerrar. oportunidade, Adriana. Agradeço também
por compartilhar durante esses anos. Já são 10 anos de amizade, né, que a gente se encontrou. E agradeço também pela participação de vocês aí, fiéis, esse tempo todo aqui nessa live de quase 1h30, 1h40 quase. Obrigada para quem chegou hoje, sejam bem-vindos e convidem outras pessoas a virem participar. Às vezes a gente se atropela aqui nas falas, mas porque tentando ver o que vocês estão falando também, como eu já disse, né, não encaro tanto a câmera, porque eu fico lendo e tentando ser atenciosa, porque quando eu estou assistindo live, eu quero comentar e quero que quem está apresentando veja. Aí é meio que difícil essa missão, mas é isso aí, a gente vai aprendendo com o tempo e quando o objetivo dessas lives surgiram, foi no contexto especial que a gente se encontra no momento de não ter as nossas atividades sociais normais. E eu espero que esse seja um vínculo que permaneça, né, entre a gente. Todo, né? Exatamente. Então, é uma maneira da gente, assim, existem muitas informações por aí. Aqui é o momento da gente descontrair um pouco, resgatar leituras que nós já realizamos. Esse é o objetivo das nossas lives. Eu espero contar com a participação de vocês nas próximas semanas. E eu queria... Peraí que eu estava digitando um negócio aqui. Não se esqueçam, da semana que vem, hashtag brota no bailão do Darção, que aí a gente se vê de novo, tá bom? Tchau, gente. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. E sexta, a gente tem Gaskell e Austin comentados pela Débora Semionato na live de sexta. Beijão. E dia 24 tem persuasão. Isso. Vamos junto.